E olha só, gente, vamos lá, porque nós temos assuntos sérios aí a serem tratados. Vanderlei Pérez está na área, porque, afinal de contas, né, semana bastante complicada na cidade. Estou dando aqui, né, os últimos retoques aqui, vamos falar com o chefe. Ô Vanderlei, o prefeito foi para a rádio dele, né, que aliás é o único que abre espaço ainda para ele, é a rádio dele mesmo, né, porque ninguém quer ouvir o que esse sujeito tem para falar. Mas foi para lá falar que não recebia dinheiro, que isso é mentira da imprensa. Quer dizer, o cara vem e joga um monte de mentira nos meios de comunicação dele, depois fala que é mentira dos outros, né? É um sujeitinho baixo mesmo. Não é moleza não, né, rapaz? Ele está ainda tirando algumas maldades do seu saquinho de maldades aí, tá nessa puxando reta um final, monte, né? Tá puxando um monte. Essa última semana ele resolveu fazer ações na justiça, denúncias na justiça, que pode virar ação ou não, contra os veículos de comunicação que tiveram relação comercial com a prefeitura ao longo desses anos. Últimos anos, né? E aí ele entende que essas dispensas de licitação que a prefeitura, é uma modalidade que a prefeitura andou comprando desses veículos, era ilegal e o pessoal tem que devolver o dinheiro, né? Só que ele fez ação contra todo mundo, mas não fez contra ele. Não fez contra ele mesmo, né? E ele vai para a rádio dizer que ninguém nunca teve dinheiro de Lava Jato ou de prefeitura na rádio dele. Mentira. A rádio dele, inclusive, que é feita por funcionários da prefeitura, nos períodos em que ele é prefeito, né? Tem até um trechinho aí, né, Rico? Tem um trechinho dele falando essa besteira aí. Dá pra gente ouvir? Vamos ver. Aqui é uma rádio independente, que nunca viveu de dinheiro, nunca viveu dinheiro de Lava Jato, nunca viveu de dinheiro da prefeitura, nunca viveu de dinheiro, né, da Câmara de Vereadores, em nenhum mandato. Mentira, né, gente? Mentira. A capa do Jornal Diário de Teresópolis hoje, inclusive, mostra claramente isso. Quase 600 mil reais no período, 600 não, desculpa, quase 60 mil reais no período aí era mais ou menos 7 mil reais por mês. Então, vai querer dizer que não tem dinheiro? Tenha santa paciência, né? Ainda tem o pior, que além do dinheiro do governo Arley, do governo Jorge Mário, né, que estava lá, está comprovado, a gente tem os documentos, além disso tudo, ainda tem um monte de funcionário pendurado na máquina pública, trabalhando dentro da rádio dele, da TV dele. Comprou uma TV assim que virou prefeito de novo. É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Mas aí, senhoras e senhores que estão em casa aí, eu vou pedir esse momento de reflexão, né? Nós estamos aqui de portas abertas, todo mundo me conhece, todo mundo conhece o Vanderlei, sabe da nossa história de vida. A gente já ilustrou algum cartaz de procurado da Polícia Civil? Não, né? Então, daí você já tem ideia de quem está dentro da legalidade, quem está à margem do nosso sistema legal, né? É muito ruim quando esses políticos adquirem veículos de comunicação, porque eles não têm noção de qual é a função da imprensa. Qual é a importância da imprensa, né? Então, consegue uma concessão, monta-se aí uma aí jogando TV, mentira. E fica com essas conversas, né? Mas as pessoas têm discernimento, aos poucos as pessoas vão se informando de quem se trata realmente esse elemento aí e sempre aprontando contra as pessoas, sempre colocando nos outros os defeitos que eles têm, né? Claro. Isso é que é o grande tem que devolver o dinheiro, né? Mas e o dele? Ele vai devolver? Aliás, antes de devolver o dinheiro, ele tem que pagar o que deve, não, o município. Quer que as pessoas paguem, faz campanha para pagar IPTU ou não paga o dele, né? Mas ele mesmo não paga, né? Faz questão da honestidade, mas faz uma isenção, adquire um prédio que era uma igreja e fica com a isenção que é da associação da igreja, não igreja. Do imóvel, mesmo não sendo mais igreja. Não sendo mais igreja. Então essas malandragens as pessoas vão percebendo e graças aí aos informantes que estão meio que descontentes com o prefeito, então vaza essas informações para a imprensa. Né? Entrega para a gente tudinho. E olha só, tem uma expressão que explica bem o que é esse sujeito. É vagabundo, é isso mesmo. Vagabundo. Vamos para a foto do dia aí? A foto do dia, eu conheço essa foto, hein? Ô, dona Léo, vê se você conhece essa foto aí. Essa famosa liquidação de gente, né? Tava numa caixa de sapato, né? Tava na caixa de sapato, guardada lá na casa da dona Léo. Recebi essa imagem ontem, é uma foto tirada em frente à Casa Jave. Casa Jave, ali na Praça legal. de Santa Teresa, né? Onde está mais ou menos ali... tinha uma sinuca, perto do bar Gota d'Água, né? Gota d'Água, aquele cantinho ali, né?
Interessante essa imagem, né? Você está nessa foto? Eu não tô, não. Minha mãe tá aí, ó, esse vestidinho quadriculado aí é minha mãe, tá, gente? Essa daí é minha avó no centro aí, com meu avô, minhas tias, meus tios, tá todo mundo aí, né? Eu não tô ainda não, Vanderlei. Interessante que a ideia era mostrar uma foto da liquidação de gente. Da liquidação de gente. Mas mostrou ali duas casas, dois sobrados interessantes da Praça Santa Teresa desses anos, provavelmente anos 70, né? Anos 60, né? 59. Ah, 59. Então, olha, eu acho que a próxima imagem é também desse mesmo período. Vamos lá, vamos botar na próxima. Essa outra imagem também da Várzea. Não, um pouquinho mais à frente. Essa já é mais aí é anos 70 realmente. Essa já é anos 70, né? Mostra outro ângulo da Praça Santa Teresa. Tá ali o caminhão da Corel. Olha, Londres, da Corel, né? Ó. É interessante, né? Um flagrante daquela várzea antiga. Esse casario continua, né? As casas são as mesmas. Ainda hoje, não mudou-se pouco, mudou né? Muito, né? Só algumas casas que foram afetadas, né? Mas a gente tem uma ideia de como um era. Envelopamento na frente, né? Sempre escondendo, né? Tentaram destruir, né? Mas tá lá, a casa tá lá ainda, né? Eu trouxe também mais uma imagem da várzea, essa sim. Aí, ó. Ah, essa é belíssima. Isso é anos 20, né? Isso aí é... Olha que coisa linda, né? É certamente antes de 1927, porque em 27 começa a construção da igreja de Santa Teresa, né? em torno, no mesmo local onde era a igrejinha primitiva. Ou seja, tem essa igreja primitiva que é essa que a gente está vendo, né, Vanderlei? Pequenininha. E a grande foi construída em volta dela, né? Foi iniciada a obra sem destruir a antiga igreja. Depois é que vai destruir a igreja. Olha que coisa bacana, né, gente? É manter realmente... Essa ponte é muito bonita, hein, Vanderlei? Essa ponte é aquele rio que a gente fala sempre, de vez em quando ele volta, né? Lado, né? Ali do lado da de vez em quando igreja, ele sobe de novo. Desce um rio, um curso d'água, desce. Que vem lá da Padre Tintório. Não está mais aparente, mas desce ainda. Descendo do Parque São Luís, passando pela Sebastião Teixeira, passando do lado da igreja, onde tem a banca de jornal ali, depois ele vai sair debaixo daqueles prédios ali da esquina do Império e seguir em direção ao Paquiqué. Esse curso d'água foi canalizado, provavelmente está hoje entupido, porque a água, nas águas de chuva, ela está passando por cima ali, passa muito pouca água nele. Esse manilhamento que foi feito, essa canalização do rio, é mais ou menos de que? Na década de 20? Dos anos, não, o manilhamento é início do século realmente, né? Início de 1920, que é o período dessa igreja, 30 talvez. Período que a praça vai ser reurbanizada nos anos 30, então esse rio some. Mas é um manilhamento muito antigo e que hoje cabe uma intervenção ali para resolver aquele problema. Que eu ia perguntar, né, Vanderlei? A gente está falando de algo, de uma intervenção de 1930. Quer dizer, a realidade, né, o fluxo de água mudou nesse período, né? Cada vez mais área. Se naquela época você tinha um riacho, né, e esse riacho deveria ser protegido da área dele, né? E hoje você tem esse riacho submerso dentro de canalizado, só que cada vez mais aquela área foi sendo impermeabilizada e hoje qualquer chuva forte nós temos ali uma água correndo, um rio correndo na rua Sebastião Teixeira, pela praça, em alguns momentos até invadindo o shopping. Já tivemos casos aí da água nas lojas do shopping, que é uma construção mais alta, né? Porque tudo por conta desse rio aí que aparece na foto, que foi coberto. Nós temos vários casos aí em Teresópolis. Os rios voltam, não tem jeito. A água precisa passar em algum lugar, uma hora ela vai passar, né? Uma hora vai cobrar o caminho dela de volta. Essa é uma das fotos mais bonitas que a gente tem ali daquela praça, né, Vanderlei? É belíssima, realmente. É interessante porque ela define duas construções. A igreja, que vai ser destruída a partir de 1927, e já mostra o Hotel Várzea. Né? O Hotel Várzea é de 1918, o Hotel Ângelo, depois em 20 ele vai virar o Hotel Várzea. Esse hotel pertencia ao vereador Ângelo Coqueijo, né? Daí o nome Ângelo, né? Mas ele já em 1920 ele já vira o Hotel Várzea? Ele em 1918 é criado pelo Ângelo. Aí o Ângelo vai ter de sócio do hotel o Sebastião Teixeira. A sociedade dura um ano no máximo, então em 19 e 20 o Ângelo é tocado de lá e vai montar o Hotel Ângelo no alto, né? E aí ele vai ficar esse hotel como sendo o Hotel Várzea, e aí vai ter as reformas do hotel e tal. E nessa imagem já é o hotel, no caso Várzea, ou seja, é mais de 1920. Aí vai depender da imaginação das pessoas para definir a data. É uma fotografia sem data, mas certamente que ela é entre 20 e 27, porque é o período da chegada do Hotel Várzea e é o período da destruição da igreja primitiva, que é uma igrejinha de 1855,
mesmo ano da Igreja Primitiva do Alto, da Freguesia de Santo Antônio, e que vai ser reformada em 1876, 20 anos depois de construída, para ser a Capela da Várzea e a Matriz de Santo Antônio. A Matriz de Santo Antônio funciona ali de 1876 até cerca de 1900, nessa capelinha da Várzea, que vai ser reformada e tal, e ela vai durar até os anos 30, né? Durou 50 anos essa construção, inclusive usando o dinheiro do imperador Dom Pedro II, que ele, quando vem a Teresópolis, quando ele visita Teresópolis em 1876, ele deixa uma oferta generosa para a igreja, para poder construir, para reconstruir, para reformar a igreja. Legal. E a igreja vai realmente fazer a reforma e fica uma igreja, dura 50 anos bem, né? Até ser feita a igreja do Alto, né? Em 1900, a igreja em 1930 na Várzea, mas também a igreja do Alto, né? Que é a igreja da Praça Nilo Peçanha, que foi construída cerca de 1900, 1903, né? Até esse tempo o Alto ficou sem igreja e ela vai funcionar no Alto, a igreja de Santo Antônio, de 1903 até 1933, né? Quando vai surgir a Capela do Sloper, que vai levar a igreja de Santo Antônio para aquele local atual, né? Onde depois onde foi ela está hoje, onde ela está hoje, né? Que ela voltou para onde ela, para em frente onde ela já estava, né? Porque a igreja Primitiva do Alto ficava ali próxima à Proarte, né? Então a história trás, né? A história das igrejas tem muito a ver com a história da cidade, até porque Teresópolis surge a partir da freguesia de Santo Antônio, freguesia de Santo Antônio para que é, e a igreja tinha essa função dos trabalhos cartorários, né? De parte burocrática do Estado era feita através e a gente ainda tem uma né? outra peculiaridade aqui com relação a essa relação com a igreja, que nós temos 2 padroeiros, né? Na verdade, a cidade de Teresópolis é uma das poucas no país que tem 2 padroeiros. A gente tem Santo Antônio e Santa Teresa, né? 2 padroeiros. Porque, na verdade, nós tivemos ao longo do tempo 2 cidades desenvolvendo juntas, né? A Várzea o Alto e a Várzea, eram 2 bairros que tinham um litígio ali natural entre eles, né? Havia uma natural que tivesse cada um o seu padroeiro, né? E a cidade continua existindo com essas 2 características, divisão, claro, né? até nós hoje. Temos a Várzea, muito claramente, que atende a cidade, né? Atende o interior, né? O comércio forte está na Várzea, e você tem o Alto como ainda um bairro de visitação. Já era naquela época um bairro, bem o turista, era um bairro onde tinha as grandes propriedades, os ricos visitavam, tinham suas casas no Alto, e depois o Alto vai fazer esse papel de receptivo da cidade, né? Às vezes você vai no Alto e está aquele burburinho, tudo cheio, e a Várzea vazia, no comércio fechado, né? E durante a semana está a Várzea lotada e o Alto vazio, né? Então você tem essa característica das 2 cidades. E isso é muito interessante as pessoas perceberem, porque essa é a característica de Gramado, por exemplo, onde você tem o centro de visitação, que é a Gramado que todo mundo conhece, e a Gramado que pouca gente conhece, que são os bairros periféricos, onde o cara mora, onde moram as pessoas, né? Aquelas 1.500 pessoas que estão envolvidas no projeto de Natal, por exemplo, Natal de Luz, elas com aqueles desfiles, lugar, né? aqueles bonecos, eles não moram naquele Gramado que a gente visita, moram nesse Gramado que é a cidade dormitório, né? A cidade onde as coisas funcionam. É a cidade onde tem bancos, onde tem comércio forte, onde tem supermercado, a serralheria, a quitanda, tudo isso está, né? Tudo isso está naquela Gramado que às vezes a pessoa vai lá e não consegue conhecer, né? E isso nós temos em Teresópolis. O Alto, que muita gente vem a Teresópolis, visita Teresópolis, visita o Alto achando que é só o Alto, né? E não conhece essa Várzea. E até quando vem a Várzea, ainda é capaz de chegar na sua cidade, eu fui num lugar lá, mas não tem nada, tudo fechado, não mora ninguém, parece que não tem ninguém lá. Acho que é deserto. Essa é a Várzea das 2 realidades do visitante, semana, né? Que às vezes o morador não consegue perceber. Mas legal. O Alto é muito interessante, e olhar esse Alto como um cartão de visita, como um ponto de recepção dessas pessoas. Jamais o Alto é concorrente da Várzea. O Alto completa a Várzea, como a Várzea vai completar o Alto, né? São complementos, gente. Bom, acabou, né, chefe? Bom, amanhã a gente está de volta, com certeza, né? Agradecendo aqui demais a sua participação no programa de hoje. Tenho certeza que você gostou. Amanhã não será diferente. Muitas participações também, muitas entrevistas. Vamos para as matérias, né? Eu vou ficar devendo aqui a reportagem do mutirão lá do Parque do Imbuí. Não deu tempo, a matéria ficou grande, meu amigo Tião Corrêa caprichou, mas amanhã a gente mostra aí na íntegra, né? Repercute o mutirão que aconteceu lá no Parque do Imbuí. A matéria está na nossa edição impressa, amanhã a gente volta com esse compromisso, tá bom? E o compromisso de estar aqui também, interagindo contigo, participando o tempo todo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, uma excelente terça-feira, que ela seja bastante proveitosa e que amanhã a gente esteja junto de novo. Grande beijo
e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.